Bom dia, meus amigos, bom dia, irmãos. Graças a Deus. É a Mel que está aqui do meu ladinho, querendo um carinho. Bom dia, graças a Deus, mais uma semana de bênção, uma semana de vitória. Uma semana onde Deus certamente vai cuidar das nossas vidas, cuidar dos nossos corações, mas que nós tenhamos aí o cuidado com a nossa mente, com os nossos olhos, com a nossa boca, daquilo que vemos, falamos e pensamos, porque o pensamento de Deus para você é bom, então cuide dos seus, para que também sejam bons pensamentos e isso te traga vitória, te traga aí prosperidade, te traga aí paz, bons pensamentos, uma boa visão, cuidado ao falar, certamente isso fará com que a sua semana seja abençoada. Sim, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um devocional, mais uma semana que o Senhor nos deu e mais uma vez nós estamos aqui pela graça, pela bondade do Senhor. Que você prepare o seu coração e que o Senhor possa te trazer crescimento e conhecimento. Elias, Deus te abençoe. Elias Luiz, Deus te abençoe. Uma boa semana. Hoje nós vamos falar de uma passagem da Bíblia muito importante, muito interessante, traz muitas lições. Mas ela tem uma lição central e é dessa aí que nós vamos falar hoje. É sobre Daniel. Já ouviu falar de Daniel? Daniel, um homem abençoado. Daniel, o homem que teve aí do Senhor uma revelações que até o dia de hoje elas são discutidas nos meios acadêmicos. Grandes teólogos falam a respeito dela. As 7 semanas de Daniel é o top aí da vida de Daniel, que são reveladas também, se confirmam, né, no livro de Apocalipse. Mas, de acordo com a história, estamos vivendo a última semana da profecia de Daniel. E é por isso que o povo de Deus tem que se acelerar aí, tem que buscar mais proximidade com Deus, que estamos vivendo o fim dos tempos. Estamos chegando ao final dos tempos e isso é bom. Isso é bom porque o Senhor virá. Jesus virá. E aquele que estiver firmado, tranquilo, vai ser bênção para o povo de Deus. Daniel, então, teve lá no início da sua história um momento diferenciado, um momento difícil para ele e para o povo, né? A história de Daniel começa com a sua prisão. A cidade de Judá, ela é tomada pelo rei Nabucodonosor e aí Daniel se torna escravo da Babilônia, conduzida lá por Nabucodonosor. No começo é difícil, né? Começa numa situação bastante complicada. Mas essa situação é que nos faz e nos traz ensinamentos importantes. Nos traz aí para uma reflexão o que fazer com a circunstância e como fazer com a circunstância em que se vive. Daniel foi preso e ele e seus amigos foram separados do povo escravo, entre a nação que tinha sido escrava, através de um mandato do rei Nabucodonosor, que fosse escolhido então os jovens de melhor aparência e de melhor cultura e que tivesse uma capacidade em relação aos outros, uma maior capacidade. Então Daniel fazia parte desse grupo. Ele foi separado, ele, Ananias, Azarias. Eles eram em 4. Misael. Então era Misael, Ananias, Azarias e o próprio Daniel. Separados então do povo para servirem ao rei Nabucodonosor. Eles tinham essas qualidades de serem jovens, de serem fortes, de terem boa cultura. Separados agora para servir no palácio de Nabucodonosor. Imagina, 3 homens escravos com extrema qualidade intelectual, aparência
boa aparência e agora sendo levados para serem escravos e servirem dentro do palácio do rei. Para isso eles passariam por um processo que seriam 3 anos de preparação. A língua que se falava não era a mesma língua do povo de do rei Nabucodonosor na Babilônia. E havia então que ter um preparo com relação à língua, com relação aos costumes, com relação ao modo de ser, de fazer. Então 3 anos haveria ali de preparação desses homens para que eles pudessem servir no palácio. Chegando no palácio, já dispostos, né, para iniciar o processo, um daqueles homens que faziam parte da liderança de Nabucodonosor e cuidava desses homens, chega para Daniel e para os seus amigos e troca os seus nomes. O que a gente termina compreendendo disso tudo? Quando um rei ele assume e ele toma um outro povo e esse povo passa a ser seus escravos, algumas decisões que não são só da guerra, mas na recepção desse povo, algumas coisas mostram que eles poderiam e eles faziam isso para tirar a força, para tirar a vontade, para tirar a característica daquele povo dominado. Quando Nabucodonosor pega os melhores homens para servir no palácio, também um sinal de força. Fala, olha, além de vocês serem dominados, então esses aqui me servindo, mostra para vocês que quem manda aqui sou eu. Então isso aconteceu. É uma característica do chamado de Daniel e seus amigos para servirem no palácio. A outra é a troca do nome. Descaracteriza totalmente a pessoa, né? E assim aconteceu com Daniel. Eu vou falar com vocês aqui. Essa troca de nome, às vezes, raras vezes, nós não fazemos isso hoje. Imagina que as pessoas hoje colocam apelidos nas pessoas. Qual é a finalidade de você colocar um apelido na pessoa? Pensa aí. Pensa rápido. Qual a finalidade de as pessoas colocarem apelidos umas nas outras? Sempre é enaltecendo algum defeito ou enaltecendo algum comportamento negativo de alguém. Dificilmente você encontra um apelido que fica e que dura no tempo e que seja por agradar a pessoa, que seja para enaltecer a pessoa, para levar a pessoa para cima. Sempre é no sentido contrário. Parece uma brincadeira, parece algo que não tem nada a ver. Parece. E nós levamos muitas vezes, não, mas isso é brincadeira. Por que você bagunça com essa pessoa? Por que você, linguagem do dia a dia, por que você zoa com essa pessoa? Parece brincadeira, mas na realidade o apelido vem com a intenção não expressa, mas uma intenção subliminar de diminuir a pessoa, de trazer algum tipo de transtorno para a pessoa. A prova disso é que os apelidos que pegam, né, os apelidos que ficam, vamos dizer assim, os bons apelidos, são aqueles que mais irritam a pessoa. Irritando a pessoa, ela tenta se defender e a gente fala, olha, quanto mais você reclamar disso, mais vai pegar, porque mais as pessoas serão maldosas em seu coração, em seus corações, e continuarão chamando você por este apelido que você não se sente confortável com ele. Percebe? Nabucodonosor fez basicamente a mesma coisa com os 4. Daniel, o guarda, o homem, o capitão, o homem responsável por eles, trocou o nome de Daniel. Sabe o que significa Daniel? O amado de Deus. E agora passou a se chamar Beltesazar, que quer dizer que Baal te proteja.
A diferença de amado de Deus para que Baal te proteja. Baal era um deus pagão e era o deus de Nabucodonosor. Não serve mais ao Deus de Israel, agora você leva o nome de Baal, que é o nosso Deus e que você não tem nada a ver com esse Deus. Ananias, que significa Jeová é gracioso comigo, passou a ser Sadraque, que na língua dos caldeus significa inspiração do sol. A Babilônia cultuava ao deus Sol. Tem Acu, que eles referiam também a Acu com o nome de Sadraque. O outro era Misael, que significava na língua dos hebreus, significava quem é como Deus, aquele que é como Deus. E agora ele passa a chamar que é como Acu. Não era o Ananias, mas o Misael. Era comando de Acu e quem é como Acu, que era também lá da cultura lá do povo babilônico. E por último, Azarias, que na língua dos hebreus era Deus ajudou. E agora passa a ser Abednego, servo de Nego, também um deus babilônico. Então a finalidade era descaracterizar moralmente, descaracterizar fisicamente. Fisicamente por quê? Tão bonitos e tão fortes, serviçais no palácio. Moralmente porque, olha, você chamava isso, mas agora você vai chamar aquilo, que tem a ver com a minha cultura, que tem a ver com o meu povo, que tem a ver com os meus deuses. Chamar você pelo teu nome será um louvor ao Deus que faz parte desse povo agora, não é mais o seu Deus. Então, descaracterizou moral, descaracterizou, né? Descaracterizou fisicamente, ficou pessoas à mercê daquilo que o rei queria. Qual é o ensinamento disso tudo? O que a gente pode aprender um pouco a respeito de Daniel? É que Daniel, dentro da circunstância, dentro dessa preparação, ao ser chamado pelo rei, a alimentação dele também foi mudada. Mudaram o nome e mudaram a alimentação. Quanto ao nome, Daniel não podia fazer nada. Ele não podia espernear e falar, olha, eu não quero que você me chame dessa forma. Eu não sou Beltesazar, eu sou Daniel. Ele não podia fazer isso, ele não tinha força para fazer isso. Mas com relação à alimentação, Daniel podia fazer diferença e ele fez a diferença. Quando trouxeram para ele o alimento e ele ficou sabendo qual seria a alimentação, a notícia que chegou para ele é que ele comeria do melhor que havia no palácio. Que toda a comida que será servida para o rei também seria servida para ele, Daniel. Aí ele chega para Aspenaz e diz, olha, faz uma experiência comigo. Em vez de você me dar a comida que é servida para o rei, me dê só legumes e frutas nessa preparação. Porque eu não quero participar daquilo que é do rei, que é para este rei. Tem um porquê. Aí o Aspenaz fica preocupado, olha, não vou poder fazer isso porque se você não comer bem, você vai enfraquecer. E se você enfraquecer, todos perceberão que você enfraqueceu, seus amigos enfraqueceram, e aí eu serei responsabilizado por isso, o rei virá contra mim. Daniel fala, então faz a experiência de 3 dias. Me faz a experiência de 3 dias. Ou eram 10 dias. Deixa eu confirmar. Já te confirmo já, espera um pouquinho só. Determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes dos que os dos jovens que são iguais, assim arriscarias a minha cabeça. Não é este o texto.
Depois eu leio com cuidado para a gente não perder muito tempo procurando aqui. Mas está no capítulo 1 de Daniel, tá? Está no capítulo 1 de Daniel. Na realidade ele colocou assim: Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem com a bebida. Portanto ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: experimenta, peço, os teus servos 10 dias. Está lá no versículo 12. Por 10 dias. Experimenta por 10 dias, fazendo com que se nos dê só legumes a comer e água a beber. Foi essa a proposta que Daniel fez. Olha, eu não quero a comida do rei, eu quero que você me sirva então, com legumes durante 10 dias. Aí faz a comparação, quem está melhor fisicamente. Aqueles que estão comendo a comida do rei ou nós 4 que estaremos comendo os legumes. E assim foi feito. Apesar do medo do despenseiro, assim foi feito. E, vencido o prazo, Daniel e seus amigos estavam numa condição melhor do que aqueles outros 10, e assim então continuou. Agora, por que então que Daniel interferiu na alimentação e pediu para não participar? Amigos, irmãos, é o seguinte: Nabucodonosor e seu reinado representam o mundo que nós vivemos, a circunstância que nós vivemos hoje no dia a dia. E muitas ofertas são nos feitas, muitas propostas não são feitas, nos levam a muitas circunstâncias e situações. E também nos levam à situação de escravidão, de perda, nos levam à circunstância onde, mesmo que no primeiro momento pareça ser o melhor manjar do rei, pareça ser a melhor comida do rei, pareça ser a melhor estrutura do rei, na realidade você está sendo levado para a escravidão, você está sendo levado para um momento de perda, você está sendo levado para um momento onde, lá no final, você estará descaracterizado como pessoa, estará descaracterizado como isso que você é, com este que você é, porque vai te levar ao pecado. A comida do rei, não é que a comida era ruim, a comida era boa, mas Daniel, sendo de Israel, Daniel se preservou. A comida da Babilônia não era a mesma comida de Israel. A comida de Israel era uma comida que estava regrada por Deus através da profecia, através da revelação. Não comerás carne de porco, não comerás carne sufocada. Então havia lá todo um procedimento para o povo de Israel com relação à comida que eles deveriam utilizar no seu dia a dia. Para a Babilônia não. Para a Babilônia, eram os outros deuses lá que eles serviam, que determinavam através deles lá como comer, o que comer, e era uma comida totalmente fora do padrão dado para Deus ao povo de Israel, ao povo de Judá. E essa era a única forma que Daniel viu que ele podia então se preservar. Falar, olha, eu tenho que participar, eu vou ter que servir esse rei, mas da alimentação dele que vai me contaminar internamente, vai contaminar o meu corpo, isso eu não quero fazer. Isso eu vou lutar para ser diferente, para fazer diferente. E agora eu dependo da confiança que eu tenho em Deus, para que nesse período de 10 dias, legumes e água sejam muito mais na questão de alimentos, sejam muito mais poderosos do que qualquer outro alimento aí. Surtam um efeito muito melhor na minha vida, na minha saúde, do que o outro alimento que todos os outros participarão. Percebe a fé de Daniel e a certeza que ele tinha, então, de naquilo que ele podia fazer, ele buscar separação? Eu tenho certeza, apesar de ser uma alusão aos fatos, de que é com o apelido. Alguém via lá Daniel e os amigos comerem legumes, alguém ia lá e dava risada deles, falando, vocês são loucos de comer isso.
Vocês são loucos de serem assim. Vocês são loucos de abrir mão dessa oportunidade de comer aquilo que o rei oferece, que é o melhor na visão deles. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram homens que tinham a fé em Deus e eram homens que tinham a expectativa de obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, eles seriam agraciados mesmo vivendo aquela situação. Quantas vezes tem te oferecido coisas que te levam à perdição? Quantas vezes tenho te oferecido algo e que o final, o resultado disso é o seu próprio prejuízo? Porque nós, não entendendo a vontade de Deus, não entendendo o plano de Deus para nossas vidas, as coisas que são de fora parecem para nós manjares, parecem para as outras pessoas manjares, algo bom. Mas é o conhecimento de Deus e o plano de Deus para a sua vida que vai fazer com que você, olhando a circunstância, você rejeite ela. A pergunta é: será que Daniel, ao final, ele perdeu? Porque hoje, no dia a dia, hoje com os nossos amigos e com na sociedade que nós vivemos, quantas vezes a pessoa não diz para você, fala, olha, você vai deixar de fazer isso? Você não vai fazer isso, você está perdendo. Vários erros, né? Vários erros. De coisas que as pessoas consideram mais simples, as coisas que as pessoas se consideram aquilo algo mais grave. Né? Mas e aí? Você, no seu coração, no que é que você tem lutado, sabendo da vontade de Deus e dito não, disso eu não quero, não vou participar disso, apesar do convite, apesar de parecer tão bom. Daniel, ele foi uma referência, ele marcou o território. Ele se posicionou, marcou o território nesse sentido, ele se posicionou. Olha, até aqui eu vou com você porque até aqui eu não posso interferir. Mas naquilo que ele podia decidir, ele decidiu a favor de Deus. Ele decidiu a favor da fé. Ele decidiu a favor de agradar a Deus, porque ele sabia que valeria a pena e era a coisa certa. Como você tem reagido às ofertas que a vida tem colocado diante de você? Tem optado por ser agradável a Deus ou tem preocupado em agradar as pessoas? Porque as pessoas nos cobram. As pessoas nos cobram. Não acredito que você não vai fazer isso. O que tem? O que tem? Não acredito que você vai abrir mão disso. Pega nada, né? Pega nada. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, tem fé em Deus, se você crê em Deus, com certeza você vai abrir mão dessas coisas que parecem manjares, dessas ofertas que parecem serem tão agradáveis, e você vai ficar com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, da fidelidade, do amor a Ele. Você não pode confundir a sua origem. Você é filho de Deus. Filhos de Deus não se misturam com os filhos de Baal. Filhos de Deus têm uma vida separada da dos filhos de Baal. Filhos de Deus, apesar de conviverem juntos, não são contaminados pelas festas oferecidas a Baal. Vai entendendo aí a figura de linguagem. Se preserve. Se preserve. Tome uma decisão por Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Com certeza. Com certeza. Com certeza. No final, você vai ser honrado. Como foi Daniel? Deus tinha dado a Daniel o dom do discernimento de sonhos.
E Daniel ficou muito tempo no Egito, muito tempo. Ele serviu a 3 reis, mas Daniel tinha um lugar de honra, um lugar de destaque nesse reinado. Daniel, apesar de escravo, não era qualquer um. Apesar de escravo, não era qualquer um. Deus honrou a situação de Daniel naquele reinado. E ele passou então durante um tempo sendo muito respeitado e requisitado pelos reis da época, que o tratavam muito bem, sabendo que Daniel, apesar de ser escravo, era homem de Deus, era homem que através da revelação, homem falava daquilo que Deus tinha preparado para aquele povo e como as coisas seriam. Então, pensa aí que vale muito a pena não se descaracterizar, não permitir que as pessoas te influenciem a tal ponto que você deixe de ser filho de Deus, deixe de ser aquele que, sendo filho, represente o reino de Deus, represente a vontade de Deus para a vida do ser humano. Aquele que, conhecendo a vontade de Deus, se preserva, ele diz não àquilo que desagrada a Deus. Da mesma forma que Deus honrou os 4, será honrado por Deus. Aquele que se preserva, conhecendo a vontade de Deus, e diz não àquilo que desagrada a Deus. Da mesma forma que Daniel foi honrado, e os seus amigos foram honrados, certamente serão também honrados por Deus. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o 12, trata desse tema de hoje. E que você possa decidir. Por, apesar das tentações, apesar de tudo parecer tão bom, imagina, às vezes eu vejo os jantares desses filmes de época, tratando de reis, né? Tinha aquela fartura de carne, aquela fartura de bebida, era uma festa, parecia tão bom, né? E aos olhos humanos parece mesmo ser muito bom, mas no caso e na história de Daniel, aquilo lá levaria ele à morte, porque naquilo ele podia decidir se queria ou não. Ele pôde, pelo menos, se expor, se expor, fazer a tentativa e confiar que Deus estaria dando a melhor resposta. E assim aconteceu. Que você também saiba, como Daniel, dentro daquilo que se apresenta, você avaliar e dizer não. Desse manjar eu não participo, disso eu não quero. Isso eu não quero porque vai trazer maldição, vai trazer perda, vai trazer mau resultado. Porque não é isso que Deus tem preparado para você, não é isso que Deus tem preparado para mim. Filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Seja você filho de Deus. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais este dia, por mais essa semana, e te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Senhor, faça de cada um de nós, homens e mulheres, como foi Daniel, que diante da circunstância, diante da escravidão, diante do momento tão difícil que ele vivia ali naquele momento, naquilo que foi possível, ó Deus, Daniel rejeitou a influência das pessoas, a influência do mundo em que vivia e permaneceu dentro da tua vontade, dentro do teu querer. Daniel escolheu fazer a tua vontade e ele creu e ele teve fé de que esta posição era a posição correta e é a posição que seria honrado por ti, porque é aquele que faz a tua vontade, se agrada de ti, recebe resposta e recebe, Senhor, um milagre. E assim foi na vida de Daniel. Então que nós possamos ter a mesma fé, possamos ter o mesmo procedimento no nosso dia a dia, dizendo não àquilo que te desagrada, àquilo que não é da tua vontade. Senhor Deus,
Age, Senhor, em nossos corações, age em nossas mentes, para que nós possamos, então, estarmos atentos a todas as ofertas que o mundo nos oferece. Senhor Deus e Pai, dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana repleta da Tua bênção. Senhor, eu te peço, Senhor, nesta manhã, por aqueles que estão passando, Senhor, por momentos difíceis na sua saúde. Senhor, temos alguns amigos que têm, Senhor, estado com seus corações atribulados, pesados, ó Pai, porque estão passando por um processo de doença. Então, que o Senhor entre com a cura, entre, Senhor, com a Tua paz, entre com a alegria da Tua presença, dando, Senhor, a eles a expectativa de que, confiando em Ti, haverá a cura. Então, Senhor, abençoe cada um desses nossos amigos, dando a eles a Tua graça. Mais uma vez eu te agradeço por esse dia e por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amigos, até a semana que vem. Sejam firmes, sejam constantes, sejam como Daniel, digam não e nós estaremos juntos na próxima semana falando um pouquinho mais daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Sim? Não se esqueça, quarta-feira estaremos lá em São Mateus, na Rua Desembargador Silva Pereira, 183, com o nosso culto na quarta-feira, culto de vitória, palavra abençoada. Pastor Paulo Roberto estará pregando lá na quarta-feira. E no dia 1º de setembro estaremos com a nossa 5ª reunião de casais. O título será Venerado entre todos seja o matrimônio. E aí você é meu convidado, lógico que será uma grande alegria ver você ali. Pastor José é que estará trazendo uma palestra para a nossa vida, ensinando aí os preceitos dos relacionamentos e dos casamentos. Sim, espero você, dia 1º de setembro, às 19 horas, no mesmo endereço, Desembargador Silva Pereira, 183. Sim, estaremos lá, estaremos juntos. Deus te abençoe, uma semana de paz.